Lucas, Gilberto e Yu. Queridos, Deus abençoe vocês. Essas pessoas maravilhosas, esses jovens, estavam hoje de manhã na UEL, porque teve o vestibular, que vem gente do país inteiro para cá. Eles estavam distribuindo água de graça. Foram atrás, conseguiram um patrocínio, não é isso, Thiago? Conseguiram patrocínio? Conseguiram patrocínio, pegaram as águas e vieram distribuir de graça. Por que isso? Porque Jesus é a água da vida e Ele dá água de graça. Ele é água viva. Ele é água viva. O encontro dele com a mulher samaritana, quando ele chegou lá, ele disse assim, pediu água, disse assim, me dá água. Disse assim, você está me pedindo água? Você é um judeu, você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos, a gente não se mistura. É separado, judeus e samaritanos. A gente não se mistura. Nós somos o povo separado, judeu, o povo separado por Deus, amém? Mas Jesus estava dizendo assim, olha querida, se você soubesse quem eu sou, logo me pediria, e água da vida eu daria a você. E ela olhou e disse assim, como você pode falar isso? Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço e nos deu? E ele começa a falar com ela, ela se enche de amor, e ela reconhece ele, ela diz assim, eu quero. E sabe por quê? Porque o mundo clama pela água, e essa água é Jesus. Essa água é Jesus. Jesus é a água da vida. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e sua sede será saciada. Todo aquele que tem sede, venha e beba, e sua sede será saciada. Quantos têm sede de Jesus nessa noite? Quantos estão sedentos por Jesus nessa noite? E você sabe por que Jesus fala assim? Não falou para ela assim, olha, eu sou o pão. Ele disse, eu sou a água, tinha a ver com o contexto dela, sim. Mas sabe, uma pessoa pode ficar sem comer, como Jesus ficou 40 dias. Nós podemos até ficar. Vamos ter algumas perdas. Inclusive de massa muscular da massa magra, vamos perder bastante. Agora a água, quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sem água? Sem água. 3 dias. Alguns podem passar pode passar disso. Sem água, uma pessoa só pode viver 3 dias. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é 70%, o quê? 70% o quê? O planeta é o quê? 70%? 70% água, pode repetir, não é pegadinha não. O planeta é 70% água. O seu corpo é 70% água. Só que você não precisa só 70% de Jesus. Você precisa 100% dele. E aquela mulher estava dizendo assim, eu estou aqui para te dar o que você precisa. E nessa noite, Jesus está aqui para matar a nossa sede. Amém? Que esse projeto continue, queridos. Vamos além disso. Vamos mais. Amém? Eu abençoo vocês. Eu abençoo que essa igreja será sedenta, tão sedenta por Jesus, que aqui vai ter fila dizendo assim, Tiago, eu quero ir junto. Sabe? Porque tem um grupinho aí da igreja, quando você fala brincadeira, todo mundo... Quando você fala coisa séria, todo mundo fica em silêncio. Eu quero ver a próxima vez que eu falar coisa séria no grupo do WhatsApp, todo mundo falar assim, amém, pastor, eu vou. Amém, igreja? Amém? Pois é, vamos estar juntos no propósito, amém? Querido, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, vou fazer uma breve reflexão, prometo não me demorar. Bem breve, o pastor já está mandando o WhatsApp, dizendo, vou chegar às 21h30. Marcos capítulo 15, versículo 33.
Amém? Queridos, eu vou pedir perdão para vocês. Eu estava marcando a passagem que eu vou ler depois. João, no capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15. Fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: então, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito isso. E pela terceira vez respondeu: pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, forem velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Você sabe que discípulo era esse que a Bíblia fala, o discípulo a quem Jesus amava? João. Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é esse traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou então a Jesus: e quanto a este? Estava falando: e quanto a João? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a mim, quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Essa passagem ela acontece numa praia. Em um momento muito especial em que Jesus reaparece pela segunda vez aos seus discípulos após ter sido ressuscitado. Então Jesus foi ressuscitado e ele apareceu primeiramente a quem? A uma mulher, Maria Madalena. Veja bem que Jesus ele era bem contraditório para o seu tempo. Jesus ele era um homem além do seu tempo, ele era um homem avançado. Ele era um homem com uma mente muito acima daquelas pessoas que estavam ali naquela época. Primeiro, se era algo muito importante, tudo que era muito importante não poderia ser revelado a uma mulher. Porque as mulheres daquela sociedade eram mulheres que tinham que ficar no lugarzinho delas, à parte, forinha do contexto, fora do foco, fora do ambiente onde elas pudessem aparecer ou fazer qualquer coisa. Na época de Jesus, as mulheres eram rejeitadas. Uma mulher que estivesse no seu período menstrual, por exemplo, ela era considerada imunda. Não podia se aproximar de uma mulher que estivesse com as suas regras. Uma mulher, por exemplo, que estivesse separada, jamais poderia conversar com o homem. Uma mulher que estivesse envolvida em qualquer uma questão que fosse desagradável pelaquela sociedade, era rejeitada. E Jesus veio quebrando todos os paradigmas possíveis daquela sociedade. Todos os paradigmas possíveis. Ele cura uma mulher que estava com 12 anos tendo um fluxo de sangue,
onde ela tinha gasto todo o seu dinheiro, todas as suas finanças, e envolto de uma multidão, ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos olham para ele e falam assim: Jesus, tu és cercado, imprensado, apertado por uma multidão, e tu perguntas: quem me tocou? Como assim? Quem me tocou? Sim, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher que todos conheciam na sociedade como imunda, se aproxima de Jesus. E Jesus olha para ela e fala assim: filha, você está curada pela tua fé. E todas as vezes que Jesus falava com alguém, ele olhava nos olhos da pessoa. Ele olhava nos olhos. E apenas por olhar nos olhos, aquelas pessoas eram curadas. Tinha algo especial no olhar de Jesus. Tinha algo sobrenatural no olhar de Jesus. Mas esse mesmo olhar tocou Pedro de uma forma muito diferente. Muito diferente. A Bíblia conta que quando Jesus foi preso, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi maltratado, que sangrou, que estava ali exposto. E a Bíblia fala que ele era um cordeiro inocente. Nele não havia pecado algum. Nele não havia nenhum pecado. E Pedro estava em um momento muito especial. Pedro pega, já era de noite, assenta-se para se aquecer, porque fizeram uma fogueira no pátio do pórtico, onde Jesus estava preso. Ele se assenta para se aquecer. E uma mulher chega para ele, uma mulher que trabalhava para um homem importante, chega para ele e fala assim: Pedro não. Fala assim: oi, estou te reconhecendo. Você tem um jeitinho parecido com o jeitinho desse homem que prenderam. Você é um deles? Eu tenho certeza, você é um deles. Que isso, mulher? Eu não sou um deles. Não sou. Não sou, nem conheço, não sei quem é Jesus. Passa um outro homem e fala: eu te conheço. Você anda com ele. Imagina, não ando com ele. Não sei nem quem é ele. Não sei nem o que ele é, nem o que ele faz. Desconheço completamente. E a outra mulher volta e fala assim: você até veste igual ele. As suas roupas, você tem um trejeito dele. Eu acho que você tem, vamos colocar assim, vamos contextualizar o que ela quis dizer. Você tem um jeito de olhar parecido, você anda parecido, você fala parecido, você veste como ele veste. O teu jeito até de gesticular é muito parecido com esse Jesus que prenderam. Você é um deles. Eu tenho certeza que você é um deles. Mulher, eu já te falei, eu não sou isso. A Bíblia conta que no momento em que ele está negando Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E no momento em que o galo cantou, foco aqui comigo, deixa o Mateus para lá. Todo mundo comigo aqui, amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? Vocês estão comigo? Ok, vamos lá. No momento em que ele nega Jesus pela terceira vez e o galo canta, a Bíblia fala que ele viu Jesus. Ele não viu o Espírito de Deus, gente. Ele viu Jesus. No estado deplorável que ele estava, porque ele já tinha apanhado, já tinha sido judiado o suficiente para talvez nem conseguir andar direito. E a Bíblia diz que Jesus o olhou nos olhos. E quando ele olhou nos olhos de Pedro, Pedro lembrou: ele havia me dito que eu negaria 3 vezes antes do galo cantar. Os olhos de Jesus, o olhar de Cristo, a penetração do olhar de Cristo, quando Ele olha nos nossos olhos, Ele nos traz a lembrança, tudo aquilo que Ele nos disse em dia, e quem nós somos para Ele. Enquanto nós estamos olhando para os olhos de Cristo, nós podemos ter certeza que nós estamos caminhando com Ele, segundo o coração dEle, para um propósito muito maior do que aquilo que esse mundo dita que eu tenho que andar. Porque o mundo dita que eu tenho que estar formatado,
apenas o meu trabalho. Se eu estou trabalhando, já está tudo bem. Se eu estou estudando, já está tudo bem. Se eu estou ganhando dinheiro, já está tudo bem. Se eu tenho saúde, já está tudo bem. Se eu tenho família, já está tudo bem. Se eu tenho um carro, já está tudo bem. Mas se nós não temos Jesus, nada está bem. Pedro não conseguiu entender o que Jesus queria dizer para ele com aquele olhar. Porque depois disso, ele fica tão humilhado, tão constrangido, tão decepcionado consigo mesmo, que ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro volta a ser pescador de peixes. Pescador de peixes. Quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, ele fala assim: vem e segue-me. Você agora vai ser pescador de... E agora Pedro havia passado dessa fase, estava com o olhar de Jesus falando ao seu coração, e de repente ele se sente que fracassou. Ele não entendeu o propósito de Jesus naquele momento. Aí ele pega e volta para a praia. Nessa passagem que eu li para vocês, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus apareceu na praia. E quando Jesus apareceu na praia, eu vou contextualizar, porque senão você não consegue imaginar o que está na minha cabeça. Jesus aparece na praia e os discípulos estão pescando. E aí ele olha e da praia fala assim: E aí eles olham. Quem que é aquele cara que está ali? Ô, João, tu está conseguindo ver quem é? Não, não estou vendo não direito. Tá aí. Você reconheceu, Pedro? André, e aí? Você está vendo alguma coisa? Cara, não estou reconhecendo quem é aquele cara. Ai, tem peixe aí? O quê? Tem peixe aí? Não! Hoje a pesca, tá ruim. Não deu peixe, não. Joga a rede pro outro lado. Que engraçado. Ele já não tinha ouvido isso uma outra vez? Quando Jesus foi chamá-los para o ministério, para serem evangelistas, para serem pescadores de homens, acontece um episódio semelhante. No dia que Jesus se encontrou com eles na praia a primeira vez, joga a rede para o outro lado. Só que a primeira vez, cara doida, a gente está pescando o dia todo aqui, não tem peixe. E Jesus insiste, vamos dar uma moleza para esse cara, vamos jogar para o outro lado. A Bíblia fala que naquele momento, lá atrás, o barco quase foi a pique, quase naufragou. E naquele momento eles começaram a seguir Jesus. E nessa segunda vez, quando Jesus fala, joga para o outro lado, a Bíblia fala que aquele que era o amigo do coração do mestre, fala assim: Pedro, é Jesus! É Jesus que está aqui! A Bíblia fala que Pedro estava sem roupa, só como eu acredito que ele estava pescando totalmente pelado, né? Estava com a sua roupinha de pesca. A Bíblia diz que Pedro pegou a sua túnica, se vestiu desesperadamente, atibum na água. Eu ia falar pernas para que te quero, mas nesse caso é braço, né? E nadou. E foi desesperadamente ao encontro do mestre, foi desesperadamente encontrar o seu Senhor, foi desesperadamente olhar nos olhos de Jesus. Porque havia um desespero de estar com ele. Havia uma saudade. Haviam passado 3 anos juntinho. E agora não tinham mais aquela oportunidade. Que talvez desperdiçaram tantas vezes. Tinham um mestre ao seu lado. E tantas vezes não deram valor. O tanto que deveriam. Pedro reconhece isso desesperadamente. E vai. A Bíblia conta que os outros discípulos vieram de barco. Não tem nenhum problema quando eles viram de barco, mas o desespero de Pedro, gente.
O desespero de Pedro de estar com Jesus, assim, eu preciso ficar o máximo de tempo possível na tua presença. Sexta-feira, quando nós estávamos orando aqui, Deus falou fortemente no meu coração. Foi poderoso, gente. Venham na sexta-feira, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você perde ficando em casa assistindo televisão. Eu sei que você chega cansado no trabalho, muitos fazem faculdade, mas venham orar, venham saber o que é estar só falando com Deus. Não tem pregação, não tem nada. A gente se joga no chão, a gente chora, a gente ora, a gente fica aqui e não quer mais sair. O problema é esse. A gente não quer ir embora. Quantas vezes a gente menospreza a presença do nosso mestre? Sexta-feira Deus falou comigo, eu estava ali, sentado onde a Carla está nos filmando. E eu sentei ali, que eu gosto de sentar ali, na hora da oração, no pallet. E Deus falou para mim assim: vocês não valorizam a minha presença. Vocês não valorizam a minha presença. Eu estou à disposição de vocês. Eu chorei, eu pedi perdão a Deus. Digo, Deus, eu quero valorizar a tua presença. O Fabinho vinha aqui toda sexta-feira. Fabinho, o negócio não é sobrenatural, Fábio. O Fábio já chega aqui pegando fogo e sai incendiado, uma brasa viva. Beto, é sobrenatural. Mas Deus falou comigo na oração: não valorizam a minha presença. Eu quero filhos que se joguem na água e que nadem e venham para a praia comigo a hora que eu falar, que reconheçam a minha voz a hora que eu chamar. Porque eu chamei vocês não para serem pescadores de peixe, mas para serem pescadores de homens. Eu chamei vocês para serem ativos no reino com um propósito. Nem todos serão tempo integral. Nem todos irão para missões como a Mega, que se dá, que se doa, que largou a família para estar aqui, que faz das tripas coração, literalmente, passa necessidade, que passa sofrimento, que se rende em meio a pessoas pobres, que se faz igual. Nem todos farão isso. Nem todos. Mas todos fomos chamados para isso. Olha que interessante. Não para a vida 100%. Não para a vida 100%. Sexta-feira eu saía de uma aula da faculdade e uma amiga chegou para mim e falou assim: Anne, eu preciso falar algo com você. E ela chegou desse jeito mesmo: preciso falar algo com você. Eu até estranhei, porque ela é tão assim: Anne, queria falar com você. Ela me assustou. Preciso falar com você. Eu digo: fala, amor. Diga. Eu quero dizer para você que desde o dia que você orou por mim, por aquela doença na minha pele, que a médica já estava acreditando ser uma doença autoimune. Desde o dia que você me levou para o banheiro lá na faculdade. Eu oro no banheiro também, viu, gente? Eu não escolho lugar para orar, não. Que você orou por mim no banheiro. Eu senti, e na hora ela sentiu, ela estava só repetindo. Eu senti aquele calor. Você lembra que eu falei que eu senti aquele calor e aquela mancha foi desaparecendo? Eu digo, sim, eu lembro. Pois é, desde aquele dia eu só tive mais uma crise. Eu sinto que eu estou 85% curada. Aleluia! Aleluia! Amém? E aí ela olha para mim e fala assim, não, e a outra olha assim, eu não escutei a conversa direito, você está grávida? Eu disse, não foi isso a conversa. O que foi? Aí a Mariana começou a contar, isso e aquilo. Aí ela disse assim, eu acredito. Você acredita? Porque a Anne orou por mim, quando eu estava na maior crise com meu noivo. E ele já dizia para mim que nem queria mais casar. E ela orou por mim. Daí a poucos meses a gente já estava casado. Eu digo, é mesmo, né, menina? Lembrei disso agora. O testemunho para ela era esse. Era grande para ela por causa disso. E aí, quando eu saí de lá, ela falou assim, olha, fulana de tal me procurou. É uma pessoa que tem envolvimento com obras ocultas. Macumbaria. E ela disse assim, olha, querida, onde foi que você se curou? Onde foi que você se curou? Porque eu quero saber o que você fez. A Anne orou por mim. Disse quem? A Anne orou por mim. Ela me conhece. Orou? Eu fui curada. Eu fui curada. Eu digo assim, você falou isso para ela, fale para ela que eu vou orar por ela. Estou pegando fogo para pegar doente na rua, minha gente. Eu estou com o coração queimando para orar por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu estou esperando a oportunidade. Eu já não estou mais nem esperando. Ontem lá no chá da Júlia, eu já aproveitei também, não foi, Júlia? Papum. Digo, Senhor, me usa logo aqui.
porque eu não quero perder a oportunidade. Eu quero falar de Deus em casa para os meus filhos, na faculdade, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, no mercado, na farmácia, porque eu quero aproveitar o meu tempo de vida. Quantos anos de vida você tem ainda? Você sabe? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu quero mergulhar e sair nadando todos os dias que Jesus me chamar. Eu quero estar dizendo todos os dias, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero uma vida medíocre. Eu não quero uma vida simplória, conformada. Porque eu tenho um trabalho, porque eu estou me formando esse ano, vou ter a minha clínica de psicologia, porque isso, porque aquilo, agora já está tudo bem, eu não quero. Isso são as coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Mas no meu dia a dia eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero alimentar o pobre, o perdido. Eu quero ser Jesus para cada pessoa. Quando Pedro chega na praia, por incrível que pareça, Jesus tem umas brincadeiras assim, né? Quando Pedro chega na praia, já tinha peixe assando. Já estava tudo preparado. A comida já estava ali posta. E ainda fala assim, Jesus fala para o discípulo, tem mais peixe? Aí tem. E não conseguiam nem puxar a rede direito de tanto peixe que tinha. De tanta bênção que tinha. De tanta oportunidade que tinha. E aí, surpreendentemente, depois que eles comem, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me ama mais do que esses outros discípulos? Ele diz, sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aí pela terceira vez. E Pedro já fica incomodado. Olha, Jesus, Pedro já entendeu o que Jesus queria dizer. Pedro lembrou do olhar de Jesus. Pedro lembrou no olhar de Jesus dias atrás. Quando Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus usa da mesma coisa, da mesma réplica, da mesma tréplica, né? 3 vezes. Para fazer com que Pedro voltasse para o seu posto que ele tinha antes. Ele diz assim, Jesus, oh Jesus, tu sabes que eu te amo, Jesus, tu sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você. Tu me amas? Tu me amas? E eu pergunto para você, você ama Jesus? Pode responder, você ama Jesus? Você ama Jesus? Então apacente as ovelhas dele. Simples assim. Você tem cuidado de vidas? Você tem pregado o evangelho? Você tem sido um testemunho de vida? Você tem amado a Jesus desesperadamente, que você se joga no mar e você nada, você não quer saber se tem onda brava ou não. Você vai porque você quer chegar mais perto, para você ter mais tempo, para você ter mais tempo de intimidade com Ele. Como está o teu desespero por Jesus? Como está a tua sede por Jesus? Estamos vivendo na sociedade, na geração mais morta espiritualmente, mais afastada de Deus do que todos os tempos. Nós temos tudo, nós temos a Bíblia do homem, temos a Bíblia da mulher que ora, da mulher que chora, da mulher que prega, da mulher amargurada, da mulher feliz. Tem Bíblia para tudo, do homem que é empresário, do homem que é pobre. Gente, tem Bíblia para tudo. Você lê? Você conhece? Eu estou em falta com isso, isso não é um peso para você, Deus está falando comigo. Deus falou, foi comigo sexta-feira, foi comigo que Ele disse, Anne, mergulha, vem nadando para mim, porque eu tenho mais. Eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero viver o absurdo, eu não quero viver a normalidade, eu quero viver o sobrenatural. O sobrenatural.
Hoje Deus está chamando a mim e você para vivermos o sobrenatural. Chega da mesmice. Chega do conformismo, da frieza. Chega de ser um crente morno. Chega de não querer compromisso. Chega de não querermos ler a palavra. Chega, aí você vai, pastora, mas a palavra mata, né? Mas o Espírito vivifica, então deixei de ler a palavra, porque ela mata. Deixe de ser sem vergonha. Olha essa conversa fiada. Pego já a peixeira para acabar com essa conversa. Gente, Bíblia, intimidade, oração. Bíblia, intimidade, oração. Intimidade com Deus. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de você, querido. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de mim. O que eu estou fazendo da minha vida? Bem feito para mim, que desmaiei semana passada. Foi retrasada. Eu acho que deu um problema na cabeça. Bem feito. Que desmaiei. Você sabe por que a gente desmaia? Sabe por quê? O desmaio é uma condição muito importante que o cérebro usa para se defender quando está faltando sangue nele. Então o cérebro retira o resto do sangue que tem rapidamente, faz assim, que é para você cair e o sangue vir para o cérebro. Porque se você está deitado, o sangue volta. Mas foi muito ruim a sensação. Muito ruim. Estava eu indo dormir 4, 5 da manhã, quase todos os dias, para acordar às 7 da manhã e não repondo durante o dia a sonequinha. Não repondo. E eu já entrei no ritmo que eu estava assim, ó. Oi, sou pescadora de peixe. Estou fazendo TCC, está ficando bonito, está ficando lindo. Meu TCC é sobre a resiliência de Jesus. A construção da resiliência da gravidez à vida adulta. Na vida dele. Depois, se eu quiser ler, passo para vocês. E eu estava ali fazendo aquele TCC, empolgadíssima, cercada de livros. E meu cérebro olhou assim para mim e falou assim, vou te ensinar uma lição, para tu nunca mais fazer isso. Estava tendo um discipulado com a Lari, num café, e eu estava conversando numa boa. Deus, isso aqui, eu lembro o assunto, tá? Só não vou falar. E isso e aquilo, eu olho para ela e faço assim, ó. Liga para o Paulo, que eu estou passando mal. Ela o quê? Liga para o Paulo agora, 96446497. Aí ela não está ligando, corre lá em casa. Corre. Já tinha uma enfermeira, já me colocou no chão, e foi o que o sangue voltou. Daí foi pronto-socorro. Cheguei lá, eu jurava que era uma pancada na minha cabeça, que eu tinha tido 3 dias antes. E aí, mas não é nada, mas ficou não é nada até 3 da manhã, fui até transferida para o outro hospital e não era nada. Enfim, foi convencida de que as minhas prioridades estavam equivocadas. Eu estava pescando muito peixe. Muito peixe natural. Estava pescando muitas minhas condições, meus olhos muito focados para objetivos terrenos que eu tenho que cumprir. Mas eu não estava gastando nem sequer até 1 da manhã. Olha só, ia até 1 da manhã. Até meia-noite na presença de Deus, tirando 1 hora, 2 horas por dia. Eu não estava nem fazendo isso. Não estava tirando 1 hora por dia para ficar com ele. Mas para o meu TCC, querido, eu vou começar agora meia-noite e só vou até 5 da manhã. Tá bom. Mas eu voltei. Eu resolvi botar as coisas no lugar. E hoje a única coisa que eu quero é mergulhar, ir até a praia, comer o peixinho com Jesus, que eu adoro peixe. Adoro. Podem me chamar para comer peixe? Eu quero estar com Ele. A minha pergunta é, onde você quer estar? Onde você quer estar? Onde você quer estar? Fique de pé, queridos, vamos orar.